Oi, pessoal, boa noite. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre a relação entre a altitude e o clima. Então vocês vão entender o que é a altitude e o que ela tem a ver com o clima. Altitude é o que o nome pensa mesmo, o que você pensa no nome mesmo. Altitude, quando é alto, locais altos, tá? Você sabia que existe uma relação inversa entre a altitude e o clima? Você já percebeu que o topo de algumas montanhas, assim, é comum haver neve? Por exemplo, o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, também os Alpes suíços lá na Europa, né? Então, você já deve ter reparado também que nas áreas mais baixas, ou seja, nas praias, nos litorais, faz mais calor, tá? Por isso a gente fala assim, eu vou pra praia, lá tá calor e tal, aquela coisa toda. Por que será que isso acontece, tá? Acontece pelo seguinte, quanto mais alto, mais frio. E quanto mais baixo, mais quente. Então eu vou tentar explicar para vocês isso de uma maneira assim bem simples, tá? Quando você imaginar que nós estamos em relação ao Equador, mais distante do Equador, que é aquilo que a gente chama de latitude. No Equador a gente lembra que é um lugar bem quente, né? Lembra que o sol pega ali constantemente e ali é bem quente. Então, quanto mais distante você tiver do Equador, mais frio vai ser. E quanto mais perto você tiver do Equador, mais quente vai ser. Então, esses fatores aí também vão interferir no clima, tá? E na questão da altitude também. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, que o Polo Norte está bem distante do Equador e lá faz frio o ano todo, né? Tem umas épocas que são um pouquinho mais quentes, mas na maioria das vezes é mais frio, tá? E também acontece o seguinte, os lugares mais altos são mais frios, porque quanto mais alto, menos moléculas juntas tem. E quanto mais baixo, mais moléculas juntas tem. Agora vamos pensar como que acontece isso. Imagina, por exemplo, que você está num lugar onde tem muita gente. Tem um bom volume de pessoas aglomeradas ali. Nós estamos em época de pandemia, a gente não pode aglomerar, mas vamos imaginar a situação. Você está numa festa e tem muita gente aglomerada. Normalmente, onde tem muita gente aglomerada, qual que é a tendência? É fazer calor ou fazer frio? Normalmente, onde tem muita gente junto, vai fazer mais calor. Então, vocês imaginem, né, só para a gente trocar uma figurinha assim, que essas pessoas estão representando as moléculas. Então, quanto mais moléculas estiverem juntas, mais calor nós teremos. E você vai imaginar um lugar vazio, um lugar alto e vazio, uma casa alta e vazia. O que vai acontecer naquele local? Uma pessoa, ou duas pessoas, ou até três pessoas, o local vai ser mais frio. Porque não vai ter tanta molécula ali para que faça calor. Então, isso aí a gente vai chamar de uma forma bem simples, tá? É o que a gente vai chamar de pressão atmosférica, tá bom? Então, essa relação que tem entre o número de moléculas que estão ali fazendo calor e as poucas moléculas que estão fazendo o frio. Ou seja, quando tem poucas moléculas está frio e quando tem mais moléculas está calor. Isso acontece porque a gravidade normalmente puxa a gente para o centro da Terra. Então, quanto mais perto da Terra, mais moléculas vai ter. O chão fica ali atraindo as moléculas, né? E faz juntar todas essas moléculas, fazendo com que fique mais calor nas partes mais baixas, tá? E ao mesmo tempo, quanto mais você sobe, mais frio vai ficar, porque ali você vai ter menos moléculas rodando por lá, tá certo? Deu para entender dessa forma? Eu acho que ficou bem simples, né? A gente vai voltar a conversar sobre isso, tá? Mas eu gostaria que vocês
a partir desse texto e desse vídeo, vocês conseguissem aí responder as questões que eu vou colocar logo abaixo, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais.